Olá, bem-vindo ao 5LEG, o podcast de notícias da Câmara de Indaiatuba. Nesta edição, traremos recomendações sobre como manter o distanciamento social de maneira mais saudável durante a pandemia de coronavírus. A Câmara vota nessa sessão as regras para a realização de encontros remotos no Poder Legislativo. E tem ainda uma dica de leitura na nossa sessão cultural. Eu sou o João Guilherme da Arcádia e espero sua companhia pelos próximos 5 minutos. Eu sou Simone Santos e você está no 5LEG, o podcast da cidadania. (5LEG) Notícias da Câmara de Indaiatuba em 5 minutos. As últimas semanas têm sido de bastante dificuldade em decorrência da pandemia do novo coronavírus. É um assunto que tomou conta das rodas de conversa e das políticas públicas. Não é para menos. A situação é inédita e requer de todos nós esforços conjuntos para superar a pandemia o mais rápido e da melhor forma possível. Você já até ouviu aqui no 5LEG que a Câmara tomou algumas medidas para ajudar nesta questão. Uma das ações foi a devolução de mais de R$ 1.100.000 para a Prefeitura investir na saúde em Indaiatuba. No âmbito administrativo, o sistema de atendimento remoto garantiu os serviços à população sem expor cidadãos e servidores ao risco de contágio. Outras medidas de natureza administrativa e legislativa estão sendo preparadas e serão divulgadas no momento oportuno. A Organização Mundial da Saúde preconiza o distanciamento social entre aqueles que podem se ausentar dos trabalhos considerados não essenciais. O vereador Luiz Carlos Chaparini, que é médico cardiologista, dá um recado sobre a melhor forma de encarar esse distanciamento entre aqueles que podem se isolar em casa. Nesse momento de quarentena, de confinamento, é muito importante que a gente busque algumas atividades, não só ficando ali na rede social, vendo informações difíceis, informações pesadas, né, que a gente tem observado aí no dia a dia. Vamos procurar ter, dentro do possível, né, eu sei que é um período muito difícil, mas vamos procurar ter um dia a dia mais saudável, né? Procurar dormir de uma maneira adequada, procurar ter uma alimentação leve, sem muito exagero, evitar bebida alcoólica, evitar os excessos, tentar fazer um pouquinho de exercício na medida do possível, né? Lógico que as academias estão fechadas, mas pode andar um pouquinho na sua rua, no seu condomínio, evitar de andar em grupos, buscar o convívio social dentro da casa novamente, né? Buscar a conversa com o filho, com o marido, com a esposa, com os parentes, os jogos sociais que atualmente estão muito em desuso, né? Um convívio social mais sadio, uma leitura, um livro adequado, um filme bom, principalmente ter um convívio social mais harmônico, né? Este é o 5LEG, notícias da Câmara de Indaiatuba em 5 minutos, em qualquer lugar. A Câmara discute na sessão desta segunda, dia 6 de abril, um projeto de resolução que regulamenta as sessões remotas no Legislativo de Indaiatuba. A exemplo do que aconteceu no Senado Federal e na Assembleia Legislativa, as votações ocorrem normalmente, mas sem reunião em plenário. Isso garante que os projetos de interesse da população, neste momento crítico, não fiquem parados diante da necessidade de isolamento. A sessão desta segunda-feira ainda será presencial para que a resolução possa ser votada. O encontro é fechado ao público externo, mas segue transmitido ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Quem fala mais sobre isso é o presidente da Casa, Hélio Ribeiro. Olá, sou Hélio Ribeiro, presidente da Câmara, e juntamente com os demais vereadores estaremos realizando a nossa sessão de Câmara com a transmissão através das nossas redes sociais e através do YouTube. Enquanto perdurar essa pandemia do coronavírus, as sessões serão transmitidas dessa forma. Então, recapitulando, a sessão desta segunda é presencial e vai discutir as regras para os encontros remotos. Caso a resolução seja aprovada, as próximas reuniões serão feitas à distância, com transmissão simultânea pela internet. Você ficará informado de tudo nas nossas mídias sociais, no nosso site e aqui no 5LEG. Cultura. Quem fala com a gente agora é o vereador Luiz Alberto Cebolinha.
Ele tem uma dica de leitura para quem pode, na medida do possível, manter o distanciamento social nesta época. E nesse momento, estou lendo de Taylor Gandel, O Grande Amigo de Deus, a história de São Paulo. É um livro muito bonito, um livro maravilhoso, da mesma autora que escreveu Médicos de Homem e de Almas, que na verdade falava a história de São Francisco. É um livro muito bom, um livro muito apropriado por esse momento, porque passa por todas as dúvidas que então o santo, o que se tornaria santo, tinha no início, Saul, o que Saul pensava, as suas dúvidas, seus pensamentos. E agora uma última informação de interesse público. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, está mantendo um canal de atendimento online com eleitores para resolver questões consideradas urgentes. Como as eleições municipais por enquanto estão mantidas, os prazos também não se alteraram, mas algumas questões precisam ser deliberadas logo, como a filiação aos partidos políticos entre aqueles que pretendem se candidatar. No site do TRE, as questões consideradas urgentes estão detalhadas. Lá, você também conhece o endereço eletrônico para se comunicar com o cartório. O site é www.tre-sp.jus.br. E o 5Lege fica por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço e até o próximo 5Lege, o podcast da cidadania. Este foi o 5Lege, o podcast de notícias da Câmara, uma produção do Departamento de Comunicação da Câmara de Indaiatuba. Olá, bem-vindo ao 5Lege, o podcast de notícias da Câmara de Indaiatuba. Nesta edição, traremos recomendações sobre como manter o distanciamento social de maneira mais saudável durante a pandemia de coronavírus.